Vamos lá ver. Ok, tudo pronto? Finalmente. Então, a comunicação escrita, fases do processo de escrita. Isto nós já tínhamos visto muito lá para trás, quando estávamos a ver o oral e o escrito, portanto, tínhamos visto características do oral e características do escrito. Basicamente, esses três momentos que aí estão: planificar, textualizar e rever. Depois vou falar de algumas atividades de pré-escrita, quer dizer, o que é que se deve fazer. Por um lado é apelar à própria memória de longo prazo, por outro lado é consultar. Consultar, procurar coisas. Normalmente é isso, a atividade pré-escrita. Mas não é só isso, é tentar fazer um alvo, uma meta e um plano detalhado, um esquema para seguir. Bom, e depois vou tentar mostrar uma exemplificação, se tiver tempo, não tenho a certeza agora, com este incidente. É um exemplo de um pedido de trabalho escrito e o resultado final, e se calhar as fases. Bom, na elaboração de um texto há determinados aspectos a considerar. O contexto, isto é, a motivação para escrever o trabalho e os objetivos que estão por trás daquele texto escrito, não é? Pronto. Em segundo momento, há a memória de longo prazo, ainda agora estava a falar já disso, portanto, o que é isso? É um conjunto de conhecimentos acerca daquele tópico, acerca daquele tema, e também a ideia que temos do nosso receptor, do alocutário, do auditório, como eu digo aí, e os tipos de texto que nós conhecemos. Também já falamos disto. Os falantes têm competência textual. Têm determinada, desde muito pequenos, por exemplo, reconhecem uma sequência narrativa, porque lhes contaram muitas histórias quando eram na infância, não é? Reconhecem o texto de tipo discussão ou argumentação. Então, os modelos de texto que conhece, junto com o que sabemos do tema e quem é o nosso receptor. No fundo, são as coordenadas da situação. Finalmente, o processo de escrita tem três grandes processos: planificação, textualização e revisão. Vamos começar pela planificação. É preciso ter sempre em consideração os elementos do contexto e da memória a longo prazo, isto é, se eu sei muito ou sei pouco sobre o assunto. Basicamente é isto. Sabemos muito ou sabemos pouco sobre o assunto. Com o objetivo de fixar certas metas e de traçar um plano para conduzir a essas metas. Isto é, aquilo que a gente quer com aquele texto. O objetivo que temos com aquele texto. É preciso fazer diferentes tipos de planificação. Por exemplo, uma planificação que tem que ver com a produção, de onde é que vai sair a matéria do texto, a organização, como é que vai estar estruturado, não é? E o estabelecimento do objetivo. Quais são as conclusões a que eu vou chegar no texto. Pronto, começando pela planificação, ou planificação-produção, a função desta fase é recuperar, a partir da memória a longo prazo, toda a informação pertinente para a atividade a realizar. Entre outros aspectos, nós sabemos escrever. Vamos recuperar isso, a nossa habilidade, o nosso estilo, a nossa capacidade de escrever. E o conhecimento que temos daquele tema. Depois, portanto, mobilizamos, digamos assim, todo o nosso conhecimento, de vários tipos, para aquela tarefa, para aquele trabalho. Quando surge uma determinada ideia, um determinado item, se ele for relevante, faz-se logo uma nota. Estamos a pensar em escrever um texto sobre não sei o quê. Se temos uma ideia, eu não sei se acontece, a mim acontece muito, que quando ando a escrever um artigo, que é o caso agora, ando a escrever 2, e o prazo de um era anteontem e o prazo do segundo é hoje. E não vou acabar nenhum dos dois. Vou passar a minha tarde a pedir muitas desculpas, como em português se faz, ó tio, tem que ser até para a próxima semana. Pronto. E então, o que é que acontece? Ando com os bolsos cheios de papéis, e a pasta, isto e aquilo, e tenho uma ideia, escrevo. Fazemos uma notinha, imediatamente, e se ela for relevante ou pertinente, fica ali, fica já arquivado. Claro que é muito melhor se eu puder ir ao computador e pôr imediatamente a nota já preparada para o trabalho posterior. Estas notas, seja num papelucho ou seja já num ficheiro, já com mais caráter organizado, às vezes é só uma ou duas palavras, às vezes é uma expressão, às vezes uma frase pequenina sobre o assunto. Não é?
Pronto, pode ser uma oração, até uma pequena frase. E isto é muito importante, porque depois cada uma destas notas vai constituir uma frase e acabamos por fazer parágrafos, não é? Bom, planificação, organização. Selecionar os materiais mais úteis, dentre aqueles que foram surgindo, não é? Quando andamos a pensar em fazer aquele texto, de tudo o que ficou, do que foi surgindo, vamos selecionar os mais relevantes, os mais pertinentes ou úteis, e vamos organizá-las num plano escrito. Aí já não são notas soltas, ou um conjunto de papelinhos, ou uma página com não sei quantas notas escritas, ou um ficheiro, já com aquelas, já não é só isso, já é onde é que vão entrar. Onde é que isto vai entrar? E se calhar aquele papel verde vai entrar no ponto da introdução, mas há aqui este aqui é quase na conclusão, isto é uma síntese, isto é final. Portanto, vão entrar num plano detalhado. Portanto, começamos a fazer um plano em que entram essas notas. Eu estou a falar aqui com um certo prazo, um trabalho com um certo prazo. Se estivermos a produzir uma prova de avaliação, tem que ser tudo muito mais rápido. Mas o processo é o mesmo. Há um papel com um bocadinho mau aspecto nas provas, quando são presenciais, e nesse papel pomos as notas e depois começa-se a planificar e depois começa-se a redigir e vamos então para o definitivo. Bom, depois, ainda por acaso ainda não acabei, ainda na organização de um plano escrito, já pode ter o número dos parágrafos. Não é difícil imaginar um plano em que, o parágrafo vou pôr isto, vai ser a introdução, depois vai outro parágrafo, outro, e depois há sempre um último parágrafo em que eu faço pré-conclusões e conclusão. Portanto, este plano já pode ser muito concreto. Portanto, este às vezes não é, mas pode ser muito concreto. Bom, textualização. Basicamente é atuar sobre as determinações do plano que já foi feito em ordem à produção de um enunciado adequado à informação que está contida na memória de longo prazo daquela pessoa que escreve, de cada um que escreve, não é? Pronto, então, quer dizer, isto é um bocado comprido esta frase. Pronto, basicamente é transformar aquelas pequenas notas, 2 ou 3 palavras, uma expressão ou uma mini frase em enunciados completos. É transformar, no fundo é fazer crescer o nosso plano. Da maneira que eu tenho aqui é, no fundo, executar o plano que está, alargando cada item, cada ponto que nós já temos. Bom, e a última etapa, portanto, a revisão. O que é que se faz numa revisão? Introduzem-se melhorias, portanto, na qualidade do texto, que foi produzido na fase da textualização, detectam-se e corrigem-se as fragilidades do texto, no que respeita à correção linguística, à precisão do significado e o grau de construção dos objetivos do que escreve, não é? Portanto, do escritor, aquele momento. E quais são os objetivos de uma revisão? Detectar e corrigir incorreções de tipo gramatical, pode ser gramatical, linguístico, sintático, ou pode ser discursivo. Pode ser que até está muito correto, mas não faz sentido. Às vezes há problemas deste tipo, não é? Que não são do significado da frase, são do sentido. São, portanto, mais largas, mais amplas. Detectar e corrigir as tais imprecisões de significado, avaliar o material produzido em função das metas traçadas. O que é que eu queria com este texto? Estou a chegar lá ou não? Está a caminho de conseguir o objetivo ou não está a caminho de conseguir o objetivo? Bom, há 2 maneiras de ir fazendo a revisão. Uma é justamente ir fazendo, à medida que estamos a escrever, já estamos, risca daqui, põe dali, compõe, e depois há uma revisão final, certo? Portanto, há depois uma revisão final. Eu fiz aqui uma tabela, mais ou menos, é uma tabela possível, depois, possivelmente, cada um tem a sua maneira. Pronto, eu salientei correção gramatical. Se houver um erro ortográfico, um erro sintático, uma repetição de palavras. Atenção que às vezes a repetição de palavras é importante e até estamos a usá-la como estilo, não é? Como paralelismo, como forma de reiteração de uma ideia. Bom, mas se não for com esse objetivo, a repetição da palavra deve-se evitar ou tentar, não é? Pronto, e o que é que se faz?
corrigir a ortografia, corrigir a sintaxe e procurar um substituto, uma palavra melhor para substituir. Se houver problemas de precisão do significado, há uma palavra que está incorreta, corrige-se ou elimina-se, não é? Desculpem, não. Corrigir e este é de baixo. Isto é eliminar a ambiguidade, não sei o que é que isto me saltou para ali. Pronto. Então, se temos uma palavra incorreta e se temos uma palavra ambígua, corrigimos a palavra e eliminamos a ambiguidade, substituindo. E isto é um dos aspectos que fazemos na correção de um texto, normalmente. É ver se esta palavra não está exatamente o que eu quero, mudar a palavra, pôr uma melhor. Ao mesmo tempo, podemos avaliar o texto na perspectiva do outro, na perspectiva do alocutário. Será que ele vai perceber? Por exemplo, se tiver uma palavra muito técnica, temos que arranjar um sinónimo da língua comum, um sinónimo, portanto, mais comum. Se houver, por exemplo, uma palavra fora do contexto, é contextualizar aquela palavra. Uma palavra que parece difícil de entender. Às vezes, se fizermos uma frase, ela já fica compreensível. Finalmente, avaliação do próprio texto. Pensar, o leitor vai gostar disto, vai perceber tudo, vai aceitar, e aí podemos ver se há um tom consistente, que se percebe tudo, que está perfeitamente claro ou não. E também é possível tornar o texto mais homogéneo, mais uniforme, certo? Então, a revisão consta de correções e revisões, e são modos diferentes de comportamento. A correção surge automaticamente. Às vezes estamos a escrever e automaticamente começamos a corrigir algumas coisas. Por exemplo, quando é uma prova presencial, é muito normal que haja rasurados, riscados, escrito por cima, escrito à frente, às vezes um asterisco escrito na margem. São correções feitas à medida que o texto está a ser escrito. A revisão é um bocadinho diferente, porque a revisão surge no fim, quando a pessoa que escreve, não é, decide passar algum tempo, normalmente é no fim de um teste, no fim de uma prova, vai ler o texto todo de uma ponta à outra, e aí sim, aí é uma revisão, certo? É uma tarefa para corrigir o próprio texto na sua globalidade. E às vezes acontece que, ao ler na revisão final, verificamos que esqueci-me numa parte. Acontece muitas vezes, esqueci-me. Vou ter que pôr um asterisco. No computador é muito mais fácil, em prova presencial é muito mais difícil. No computador é simplesmente incluir o que está a faltar. Num teste presencial é pôr um asterisco, dizer, está no fim, na página, ver página, não sei o quê, do teste. Não, é possível, só não é tão fácil como numa prova que está a ser feita no computador. Bom, continuando, alguns aspectos da composição da escrita e da maneira de escrever. E eu chamei a escrita competente e a escrita não competente. Devo dizer que há escritores bem competentes com as características da coluna da direita, mas é exceção, provavelmente são excepcionais. Normalmente é preciso ter consciência do interlocutor, portanto do público que vai receber o texto, e para escrever uma escrita competente há uma maior consciência da situação de comunicação e há mais tempo a pensar nas características dos leitores. Para quem é que eu estou a escrever isto, não é? Numa escrita não competente, há uma menor preocupação com os elementos da situação de comunicação. Portanto, o texto está a ser escrito em si mesmo, por si mesmo, sem pensar muito no locutário. Segundo aspecto, a planificação da estrutura do texto. Uma escrita competente faz mais planos, dedica mais tempo a uma planificação adequada do texto. A escrita não competente dedica, portanto, brevíssimos minutos à planificação, passando rapidamente para a redação. Isto vem um pouco da minha observação de testes presenciais. Há estudantes que usam o papel de rascunho inteiro, 4 páginas dele, e ainda dizem, não há aí mais folhas de rascunho. Fazem uma planificação aturada, absolutamente aturada do que vão escrever. E outros pegam na folha de prova, escrevem diretamente e no fim entregam o papel de rascunho a tapar, como se fosse uma capa.
cada vez mais, assim, cada vez mais. Inclusivamente aconteceu no primeiro semestre, primeiro ano, chegar a dizer, isso não é uma capa, isso é onde tinha que ter feito o seu plano. Bom, ao que alguns replicaram, mas eu fiz o plano numa folha, não sabia que era para usar isto. Portanto, tinham de facto feito um plano e a minha chamada de atenção era errada, era extemporânea. Portanto, só não tinham percebido a finalidade. A partir daí passei a explicar. Passei a dizer, isto aqui só entregam a folha da prova, não entregam mais nada, o resto é para preparar. Bom, reler o que já se foi escrevendo. Reler, por exemplo, a meio de uma pergunta, reler o que já está para continuar. Ou reler o primeiro grupo. Em princípio, parar de escrever de vez em quando e ler o que já foi escrito para trás, reler os fragmentos já redigidos, assegura que o texto vai ficar mais coeso. Assegura o sentido global do texto e a coesão do texto. Numa escrita não competente, acontece escrever de jato e só lendo no fim, só lendo no final. E aí já não é propriamente aquela correção episódica, já é só uma revisão final. Corrigir o texto, portanto, ao longo do trabalho, portanto, a revisão e retoques frequente ao longo da sua escrita e produção, afetando o conteúdo do texto. Eu não disse que ia haver uma parte que não ficava. Pronto, na escrita não competente, retocar pouco o escrito, incidindo sobre a forma e a redação superficial do texto. Por exemplo, só sobre a ortografia, ou sobre algum erro gramatical. Bom, eu posso saltar fora e estrago tudo para irmos ver aquela última linha. E nem isso, não acredito. Pronto. O conteúdo do texto, as ideias expostas e a ordenação. E no caso da escrita não competente, só ver erros ortográficos e gramaticais e por aí fora. E agora? Interrompi a correção? Não. Aí em casa, é que eu vejo Carlos, Lucas. Vê-se na mesma? Sim, sim. Ok. Desculpem este salto. Bom, estratégias de apoio e dados complementares. Pronto. Para haver, nós já vimos que na fase da planificação, nós vamos utilizar e ativar os nossos conhecimentos e vamos consultar fontes externas. Numa escrita competente, não há só o recurso à memória de longo prazo e aos conhecimentos adquiridos, mas também fontes externas. Portanto, há uma grande utilização desse material de apoio. Na escrita não competente, faltam essas habilidades inerentes às estratégias de apoio à composição. Portanto, é uma redação imediata e sem preparação adequada. Pronto. Normalmente, o fazer esquemas e resumir textos ajuda na escrita. Eu costumo dar como exemplo de preparação para as provas, escrever sobre o assunto. Escrever sobre vários temas e preparar resumos, preparar esquemas. Normalmente as pessoas sabem fazer isso, essa aprendizagem já fizeram. E o que é que acontece? Acontece que quando se faz isso, portanto, quando há uma escrita competente, há uma capacidade para imediatamente detectar a estrutura de um texto, uma leitura, detectar a estrutura de um texto e distinguir o que é importante e o que não é importante e fazer um esquema sobre o texto. Noutro tipo de escrita, faltou a elaboração dos esquemas e dos resumos e, portanto, o texto não sai tão bem, não sai tão corrido. Não é? Se eu tiver um torneio de ténis, eu treino de manhã à noite durante não sei quantas semanas. Eu tenho um teste, eu treino a escrever sobre aquele assunto. Não é? Mais ou menos evidente que vai sair fluido e melhor se eu tiver feito esquemas e resumos sobre aquele assunto. Pronto, então, agora fiz aqui um contraste, uma tentativa de contraste entre um escritor competente e um escritor que não é competente. Então, no primeiro caso, os escritores competentes, isto é, as pessoas que encaram muito, eu quase ia dizer profissionalmente, mas é muito seriamente a tarefa de escrever o texto, concebem o problema teórico em toda a sua complexidade, não é? Incluindo a consciência de quem é o locutário, portanto, quem é o receptor potencial daquele texto,
mais o objetivo, o propósito comunicativo e o contexto. Os escritores não competentes conseguem o problema de maneira simples, sobretudo em termos de redação. Tem que escrever uma coisa sobre isto, sem pensar em termos mais globais. Isto tem que ser percebido. Eu tenho que atingir aquele locutário, certo? Portanto, de uma forma mais, digamos, mais global. Pronto, os escritores competentes adaptam o escrito às características do interlocutor, têm confiança na escrita, enquanto que os escritores não competentes têm pouca consciência do interlocutor ou não pensam nele, redigem sem pensar muito no alocutário e não apreciam especialmente o escrito. Há muita gente que diz, não gosta de escrever, e não tem interesse pela atividade da escrita. Pronto. Normalmente um escritor competente fica pouco satisfeito com o primeiro rascunho e, portanto, acreditam que a revisão é uma forma de construir o significado do texto. O texto vai melhorar, depois de rever e de o alterar, ele vai melhorar. Os escritores não competentes facilmente ficam satisfeitos com o primeiro rascunho, acreditam que rever é mudar umas palavras, cortar uns fragmentos e perder tempo. E revêem apenas palavras soltas e frases. Isto também se vê muito bem na parte final dos testes. Vê-se muito bem o tipo de trabalho sobre o que foi escrito. Portanto, há pessoas que só querem, por exemplo, entregar, nem assim muito interessa, e outros não. Outros até estão a alterar, a fazer alterações no texto. No teste não presencial, perde-se isso. Naturalmente, cada um vai fazer à sua maneira, mas não se consegue ver isso. Ainda que não esquecer, tem que estar com a câmara sempre ligada e som. Nas provas realizadas através do Moodle, tem que ter as câmaras sempre ligadas, tem que ver na véspera se elas estão a funcionar o tempo todo do teste, certo? E já houve para aí uns incidentes, não foi comigo, não foi nada comigo, houve uns incidentes de alunos que desapareceram durante 1 hora de um teste e depois não podiam ser validados, houve aí umas cenas. Não foi em LRI, foi no curso da LRI, com uma professora que disse que acabou, que os testes não valem. Pronto, entretanto, já aconteceu. Mas, portanto, é preciso ter isso em atenção, não? Que é preciso estar sempre visível durante a prova. Bom, finalmente, os escritores competentes estão preparados para se dedicarem seletivamente às distintas atividades de composição, seguindo a etapa do processo, isto é, sabem que têm que planear, fazer um esquema, ter um objetivo, ter uma meta e depois seguir aquele esquema e, portanto, em princípio, fica melhor o texto. Escritores menos competentes tentam fazer tudo bem logo na primeira versão, concentram-se na seleção das palavras e pontuação desde o início e trabalham menos o nível do conteúdo, justamente porque fazem mais depressa. Eu, como disse logo desde o início, não digo que não há escritores com estas características à direita e competentes. Há, mas é raro. É muito raro. Alguém que faz bem e depressa, certo? Se alguém for desse caso, não estou a dizer que isto é impossível, escrever competentemente com este modelo. Só que com o modelo, portanto, da esquerda é mais provável que fique bem, é mais seguro, digamos assim. Este apagador está na frente do texto. Tá. Pronto. Continuando, agora vamos passar a planificação. Acabou e vamos passar às chamadas atividades de pré-escrita. Bom, que são o quê? Atividades para obter informações e ideias. Ou informações em fontes, ou então a tal memória de longo prazo, o que nós já sabemos sobre o assunto, o que nós pensamos, que também é muito importante, certo? Muitas vezes não devemos esquecer que as nossas próprias ideias podem ser muito melhores do que aquela que eu fui buscar não sei onde, certo? Portanto, não é impossível que a nossa própria ideia seja de superior qualidade. Então, mas podemos fazer uma pesquisa de informação, consulta, com tomada de notas, elaboração de fichas de leitura, de livros, de artigos, de páginas da web, de relatórios, etc. Podemos também utilizar fontes orais, com entrevistas, diálogos informais, podemos perguntar a alguém que saiba do assunto.
Então, se eu tiver que escrever um texto sobre um assunto qualquer, eu vou tentar fazer uma entrevista ou um diálogo a alguém que eu sei que sabe muito daquele assunto. Também é uma fonte oral, não é? Também podemos ver filmes, ou fotografias, ou gráficos, ou esquemas sobre aquele tema. E podemos construir aquilo que se chama um mind map, não é? Um mapa com as ideias principais e fazer esquemas do conteúdo. Portanto, isto é particularmente importante no trabalho de grupo. Se for feito em grupo, é melhor fazer logo um mind map, o tema no meio e as ideias todas que estão a surgir naquele momento de, como é que é? Brainstorming, não é? Vamos lá debater a coisa e põe-se o tema no centro e depois começa-se a fazer, sei lá, quadrados, retângulos, bolinhas com as ideias de toda a gente. Bom, continuando, há um momento na pré-escrita que é a estruturação e a planificação. Individual, eu não tenho estado a falar disso, mas muitas vezes há uma preparação do texto em grupo. Portanto, uma preparação do texto em grupo e aí é preciso fazer planificação, estruturação, tentando responder a um questionário. Para quem é o texto? Para quem é que se dirige? Qual é o conhecimento do alocutário? Qual é o estatuto social? Bom, o que é que se quer transmitir neste texto e qual é o objetivo do texto? É um texto publicitário? É um texto com diretivas? Com ordens, com diretivas? De que modo é que podemos transmitir o objetivo do texto e depois decidir o tipo de texto. Vai ter a forma de um relatório, de um artigo, portanto, de uma recensão, de um comentário, de uma notícia, como é que vai ser? Portanto, também é preciso escolher a sequência predominante que nós queremos utilizar no nosso texto, certo? Pronto. Continuando nas atividades da pré-escrita, pode-se chegar a um plano guia. Qual é a vantagem de um plano guia? A vantagem de um plano guia é que depois cada elemento do plano é transformado numa frase ou parágrafo. E depois é muito mais rápido. Depois de feito um plano guia, não é? Para dominar as estratégias de planificação, e o que é que temos nesse plano guia? A hierarquização das ideias, quais são as introdutórias, quais são as mais importantes, quais é que vamos sublinhar, quais é que têm que estar na conclusão, portanto, bem sublinhados. Ordenação das partes constitutivas do texto, portanto, escolher o que é que fica aonde no texto. Distribuição de informação pelos vários parágrafos. Delimitação de uma introdução e de uma conclusão, certo? Pronto, eu ainda vou tentar para a semana falar sobre escrita académica, técnicas de escrita académica, mas qualquer trabalho passa por isto. Qualquer trabalho passa por uma organização da sua escrita deste tipo, certo? Bom, vamos imaginar que tínhamos que escrever um texto sobre a poluição. Isto é um tema banalíssimo, que pronto, há muita coisa escrita sobre isto. Um esquema possível de conteúdo seria enumerar todos os tipos de assuntos que eu possa referir a falar da poluição. Por exemplo, dividir em poluição sonora, atmosférica, química, nuclear. Por exemplo, quem é que está implicado? Os poderes públicos, os empresários, os cidadãos em geral. Quais são efeitos visíveis da poluição? O buraco do ozono, o efeito estufa, as chuvas ácidas, e alterações climáticas, há mais, mas não interessa. Não interessa. Porque é que às vezes as pessoas não têm tanto cuidado como deviam para evitar a poluição? Às vezes é para ter lucro mais rápido e mais fácil, por um falso conceito de progresso, por falta de educação cívica e por muitos motivos, motivações. Quem é que está empenhado para combater a poluição? Os ecologistas, há associações cívicas, há ONGs, há partidos, há os países em geral, os Estados. Bom, o que é que pode provocar a poluição? Má qualidade de vida, doenças, deformações, aniquilação, morte. Doenças onde? Nos ouvidos, nos olhos, no aparelho respiratório, no aparelho digestivo, pode fazer problemas psicológicos por excesso de stress. O que é que está poluído? Os rios, mares, campos de floresta, do ar, os alimentos. O que é que se pode fazer de atividades concretas? Não é? Reflorestar, despoluir, reciclar lixo, reciclar resíduos, penalizar
os prevaricadores, ou aqueles que não cumprirem as regras. Pronto, aí está um conjunto de temas que podiam ter surgido numa discussão, que é que nós vamos escrever sobre poluição. E agora é uma questão de escolher e organizar. Eu pus aqui um esboço. Possível. Atividade pré-escrita. Um plano guia de um texto informativo relativo ao tópico poluição. Um título, depois, sei lá, a poluição, qualquer coisa, ou então um título muito mais interessante, de tipo conotado, que sugere que vão falar de poluição, mas não diz. Um título. Depois, primeiro parágrafo. Uma introdução, qual é a situação atual do planeta no que diz respeito à poluição. Bom, tipo introdutório. Segundo parágrafo, quais são os tipos de poluição? A sonora, nas fábricas e noutros locais de trabalho. As pessoas ficam completamente doentes se houver excesso de... E se não tiverem proteções, porque pode haver um grande barulho, mas terem proteções auditivas e de outro tipo. Nas ruas também, nas discotecas e outros lugares de divertimento. Bom, o meu otorrino disse-me que não sei quantos % dos jovens que frequentam discotecas e outros locais do género têm problemas auditivos, têm perda de audição, e não sabem, mas têm. E eu fiquei muito admirada, mas é uma evidência, é o dia a dia. 18 anos, 20 anos, 22 anos, perda de audição. Isto antigamente só acontecia. Gosto muito deste antigamente. Ele não é assim tão velho, deve ter pai, nem 50 anos. Antigamente não era nada assim. Estas perdas de audição eram a partir dos 50 anos. Agora, olha, 18, 20 anos, estão com perda de audição. E eu fiquei mais dentro do assunto. Ouvi falar um especialista, fiquei mais dentro do assunto. Bom, o episódio deu-se quando eu levei um filho, justamente de 18 anos, que não ouvia. E ele disse, vais para as discotecas, não sei o quê. E eu disse, só às vezes. Pronto, não interessa. A criatura tinha os ouvidos cheios de areia por ter andado nas ondas, a rebolar nas ondas da praia. Portanto, não era ainda pronto, quase anedótico. No fim daquilo tudo, ele disse, tirei meio quilo de areia dos 2 ouvidos, por isso que ele está com problemas de ouvido. Não era isto, mas a propósito disse isso. Disse, é muito costume agora nos jovens aparecerem esses casos de audição diminuída. Vamos para diante. Outro tipo de poluição, que estava na nossa lista, né? Está no plano, outro tipo de poluição. Por exemplo, poluição química. Poluição química. Viciação na atmosfera com gases. E agora, se eu disser tóxicos, toda a gente diz, aquela não sabe dizer tóxicos. É um daqueles fenómenos que eu disse que às vezes a evolução da língua se vê até aqui, dentro da sala. Para mim é tóxica intoxicação, certo? E para vocês é tóxico e se calhar intoxicação. E já agora, se é intoxicação, sempre lhes digo que é um fenómeno de cacofonia. A evitar a todo custo. Intoxicação é evitar a todo custo. Mas é o que se diz agora. É a nova norma. Norma padrão, norma culta. Não diz o "se", como ele se disse durante 1400 anos, agora diz outra vez que se, como em latim. Certo? É o que está a acontecer. Em vez de dizer "se", como foi desde o século VI ou VII, não, vamos pôr outra vez o que se do latim. Ou então do inglês. Ou então é por empréstimo. Não é nada ir buscar lá atrás ao latim, é porque noutras línguas é que se, não é "se". Bom, então, gases tóxicos ou tóxicos, como preferirem, contaminação dos rios e mares por produtos tóxicos ou tóxicos, contaminação dos produtos alimentares por inseticidas. Aqui há muito mais coisas, isto é uma seleção absolutamente aleatória e se calhar há coisas muito mais importantes e interessantes para pôr no texto. É só uma amostra. Quarto parágrafo, poluição nuclear. Dificuldades na eliminação dos resíduos radioativos. Contaminação radioativa de águas, produtos agrícolas, pronto, na sequência de acidentes em centrais nucleares, que infelizmente já houve alguns, não é? Ainda agora foi o aniversário de Chernobyl, foi por agora, foi esta semana. Acho que sim, que estava a ver vi uns documentários sobre o assunto. E fiquei admirada por dizerem que foi há 30 e
34 anos, uma coisa assim do género. Fiquei muito, muito admirada. Porque parece ontem, literalmente parece ontem. Eu estou como a velhice do Lobo Antunes. Para mim foi ontem e dizem-me que foi há 34 anos. É um susto. Outro parágrafo pode tratar das causas da poluição, certo? Pronto, então, ausência de políticas ambientais desde as fases da expansão industrial até ainda hoje, porque há algumas, não é? Há algumas políticas ambientais, mas às vezes não há. E às vezes há avanços e às vezes também há recuos. Portanto, pode haver alguma falta dessas políticas ambientais. E porquê? Porque elas são um bocadinho más para a economia. Não é? Certas políticas ambientais são más para a economia e, portanto, havendo interesses económicos de vulto, esquece-se um bocadinho a política ambiental. Também um certo falso conceito de progresso, porque durante séculos, desde a Revolução Industrial, não é? Durante séculos se pensou quanto mais industrializado, melhor. Quanto maior produção, quanto mais industrializado, quanto mais produção houver, melhor. E na realidade agora pensa-se, se calhar não é isso o progresso, se calhar esse tipo de progresso pode ter problemas. E agora já começamos a debater, é ou não é assim, deve ser industrializada a toda a força, a produção deve aumentar a toda a força, ou se calhar tem que ser com mais conta, peso e medida. Pronto. Há também a ausência de educação cívica e educação moral. Eu ainda esta semana vi pessoas a tirar plásticos por uma janela de um carro. E até um garrafão. Um garrafão de 6 litros. Isto não é possível. Mas é. Portanto, pode haver alguma falta de consciência de que... E há uma outra coisa muito interessante. Por exemplo, as tampas de plástico. As tampas de plástico são recicláveis, aquelas tampinhas. Há muita gente que recolhe a tampinha e atira todo o restante plástico para o meio de um campo verde. Já vi, mais do que uma vez. E porquê? Porque há uma mentalização de que as tampas são muito importantes e há umas campanhas e vai dar uma cadeira de rodas e vai dar não sei quanto dinheiro. E o resto todo do plástico é atirado para a natureza. Portanto, a tampinha, que sabemos que há uma educação cívica, isto é importante porque vai ser aproveitado e vai dar tal benefício, guardamos. E o resto que é muito mais, se calhar, muito mais plástico. Não. Pronto, então, às vezes há, portanto, alguma falta de aprendizagem. E também há ambição, lucro fácil. É mais, às vezes a produção com menos preocupações ambientais é mais cara. É muito mais cara. Por exemplo, se uma empresa tiver que instalar filtragem nas chaminés, é muito mais caro do que deixar ir o fumo como calhar para a atmosfera, certo? Pronto, então, e é por isso que às vezes dá menos lucro se tiver essas preocupações com o ambiente. Já vamos num quinto parágrafo, este já está enorme. Sexto parágrafo, consequências. Pronto, também tínhamos no nosso plano meia dúzia de coisas, é só cada uma daquelas elementos passa-se a escrito, passa-se a um enunciado. Pronto, degradação da natureza, degradação da qualidade de vida, doenças que podem surgir, formação do buraco de ozono, o efeito de estufa, aquecimento do planeta, alterações climáticas, etc. Portanto, podia haver um sexto parágrafo, mais ou menos extenso, com uma frase para cada uma destas consequências. Falta-nos agora o que vinha a seguir, que era a luta contra a poluição. Seria um sétimo parágrafo, vamos imaginar. O que é que se pode fazer? Se há um incêndio, pode-se reflorestar as montanhas que foram devastadas pelo fogo. Normalmente, os serviços florestais fazem isso. Por exemplo, aqui no Alto Minho. Um ano arde tudo, por acaso não foi um ano, já foi para aí há 3 ou 4 anos. E agora vamos e vemos tudo com árvorezinhas bebês. Tudo reflorestado. Mas é uma batalha, às vezes, muito difícil. Porquê? Porque torna a arder. Torna a haver a devastação. Mas é possível esta reflorestação. Recurso a formas tradicionais de tratamento de vegetais. Isto é chamada, portanto, compostagem. A compostagem tradicional. Portanto, tudo que é vegetal deve ser transformado em
portanto, em adubo, portanto, para tornar a utilizar na terra. Pronto, então, em princípio, toda a gente poderia ter uma coisinha de compostagem pequena ou maior em sua casa e pôr sempre aquilo nos verdes, não é? Nos lixos verdes. Despoluir os rios e as praias. Sobretudo por uma grande parte é plástico. Há um lixo superficial em rios e praias do tipo plástico. Além disso, educação e sensibilização das populações para a necessidade de preservar e proteger a natureza. A sustentabilidade como meta. Pronto. E acho que já dissemos muito. Este texto já tem muita coisa sobre poluição, já está enorme, e podemos fazer um parágrafo final. Portanto, uma conclusão que possa dizer há agora determinadas doenças sociais, portanto, no início do século XXI, e é preciso tratar disso, e uma conclusão a dizer qual é o projeto de vida da humanidade, se é um desenvolvimento, portanto, acelerado, ou então um desenvolvimento sustentável que, portanto, possa preservar o ambiente, etc, etc, etc. Seria um texto lindíssimo. Portanto, em princípio, é possível realizar um texto a partir deste esquema de... eu comecei a aula a dizer assim, nós não escrevemos assim agora. Devíamos, mas não escrevemos assim. Não é? Normalmente agora a escrita é menos preparada e menos cuidada, e é uma pena porque podia ficar melhor. Se nós fizéssemos exatamente este tipo de passos portanto, de processar a escrita, ela ficaria melhor. Pronto, eu tenho aqui um exemplo, não sei as horas, estou perdida. Quem é que me diz as horas? E estou aflita. 20 minutos, é isso? Eu tenho aqui um exemplo de um trabalho escrito, realizado nestes moldes, mais ou menos. E é um trabalho de comunicação escrita que era escrever um texto de opinião subordinado ao tema A Vida Académica na FLUP. Maravilhoso, para este ano, maravilhoso. Pronto. Objetivo, normalmente temos sempre que pensar qual é o objetivo. Para ser publicado num jornal, vamos imaginar, um jornal de uma escola secundária, a tentar, digamos assim, convencer os alunos se devem ou não devem ser estudantes da FLUP ou da Universidade do Porto. Vamos imaginar da Associação de Estudantes, para uma coisinha regional, ou nacional, ou para os estudantes de uma universidade estrangeira, para tentar explicar ou motivar o seu ingresso na nossa universidade. Pronto, texto com 200 a 250 palavras, isto é 3/4 de página, mais ou menos, não é? Uma página é 300, sensivelmente, portanto isto é um bocadinho mais de meia página, é entre meia página e 3/4, não é muito. E registar as atividades de estruturação, planificação e revisão. Portanto, ter uma coisinha ao lado que diz assim, eu consultei isto e aquilo e aquilo outro, ou então, no grupo, estivemos a discutir isto assim, assim, e cá está o texto. Pronto, então, vamos ver aqui um exemplo de planificação. Exemplo de planificação com vista à produção do texto. Pronto, temos então o FLUP, aspectos que podiam ser contemplados neste nosso texto. Oferta, licenciaturas, mestrados, doutoramentos, cursos de especialização, certo? Atividades extracurriculares, festas, sessões de cinema, conferências, cursos pós-laborais, as tunas. As tunas? A gente sabe o que são as tunas? Eu acho que aqui há uma masculina e uma feminina, não é? Nunca percebi porque é que não há uma mista, mas há uma tuna masculina e uma tuna feminina na FLUP. Acho eu. Às vezes justamente em sessões académicas eles tocam no início e tocam no fim, e há sempre que são um monte de estudantes rapazes e depois um monte de estudantes raparigas. Bom, serviços, associação de estudantes, secretaria, unidade de logística, gabinete de informática, gabinete das relações internacionais, acessibilidade, autocarro, é o mais fácil, metros, que é um bocado longe, ou medianamente longe, parque de estacionamento, para quem vier de carro. Bom, e a planificação deste texto aqui não são as mesmas pessoas daquelas da poluição de há bocadinho, senão não punham aqui carros
e parques de estacionamento. Pronto. Alimentação, o bar dos estudantes, a cantina, o snack bar, o bar dos professores. Locais, há jardim, biblioteca, salas de informática, residências. Pronto, então, digamos, a partir daqui, desta planificação, produção, podemos ainda continuar esta planificação, vamos ver, com aquela fase de ideias. Ideias, o que é que se pode, não é? Portanto, o tema vida académica na FLUP, de que é que se pode falar? Ou o que é que tem interesse pôr neste texto? Pronto, vou referir os espaços, que já tínhamos visto, não é? Mais ou menos. Agora aqui estão acrescidas salas de aula, espaços de convívio, tópicos, perspectivas de futuro, a semana académica, o trabalho, o prestígio do Porto, interrogado ou não, capacidades adquiridas, ser organizado, ganhar independência, não ter medo de perguntar, falar em público, procurar motivação, focar-se nos objetivos, vantagens, criar relações de amizade, ganhar memória, não é? Lembranças inapreciáveis, em princípio, ambiente agradável, em princípio, atividades extracurriculares, professores. Eu não adjetivei. Professores, deve ser... Desvantagens. Cansaço constante. Falta de tempo. Opiniões opostas às de membros do grupo. Propinas. Aulas durante a semana académica. Burocracia. Pronto. Isto seria uma possibilidade digamos, de começar a criar os parágrafos, não é? No fundo, cada ponto... Mas ainda há aqui um ponto mais nítido. Por exemplo, alojamento, residências, quartos, apartamentos, adaptação ao meio, explicações de outros estudantes que já estão na FLUP, grupos de trabalho, novas amizades, progresso académico, as aulas, os apontamentos, a troca de ideias, depois dos exames, programas de mobilidade, escolher um país, escolher as UCs e os créditos que podemos ter nessa universidade desse país, certo? Pronto, e há umas melhores e outras piores. Há umas em que só conseguimos fazer 2 ou 3 coisas do que seria o plano curricular daquele ano, e noutras consegue fazer absolutamente tudo. Estão disponíveis todas as UCs, com os créditos todos, e portanto é muito mais fácil. Um programa de mobilidade em que nós escolhemos uma universidade compatível e com, portanto, a possibilidade de frequentar tudo, é o ideal. Claro que isto depende dos cursos, depende muito dos cursos. Sei lá, por exemplo, ainda ontem alguém me perguntava, e o que é que recomenda da Erasmus? Era um aluno do segundo ano. E pensei naquela área, eu recomendei Budapeste. Budapeste é ótimo, para línguas e literaturas ou ciências da linguagem. Ótimo, tem tudo. Tem todas as linguísticas portuguesas, tem todas as literaturas portuguesas, africana, brasileira, galego, catalão, tudo. Portanto, neste caso era uma pessoa de linguística românica. Eu disse, até tem lá as línguas românicas todas. Pronto. E, ok. Imersão em novas culturas. Aí está, por exemplo, é uma cidade completamente diferente, centro-europeia, com um custo de vida mais baixo do que em Portugal, encantado a vida. Pronto. Portanto, estes programas de mobilidade tem que se pensar muito bem, exatamente o que é o ideal para o meu curso e qual é a universidade ideal, no caso de haver várias. Bom, mais vida noturna, festas académicas, rally das tascas, concertos, praxes, atividades académicas, criação de laços, aprendizagens. Bom, isto não faz nenhum sentido este ano, pois não. Eu estava a escrever isto e pensei, hoje é dia 30 de abril, portanto, o primeiro domingo de maio é este, a semana académica começava, se calhar hoje, sexta, sábado e domingo, devia haver concertos para sei lá, já devia haver a festa Super Bowl em que ninguém paga nada, de cerveja, devia ser já este fim de semana, estive a pensar nisso, e este ano não há nada. Mas para o ano torna a haver, não é? Para o ano torna a haver isso tudo e vai funcionar lindamente. Bom, na planificação também há uma parte de estabelecer o objetivo do texto, ou estabelecer as metas do texto. A quem se dirige, portanto, e do público-alvo fazem parte os estudantes universitários ou do secundário que estão a pensar, estudar na FLUP, não é? Há aqui um público-alvo que, em princípio, pode estar a pensar
o que é que quer fazer. Pronto, o que é que se pretende transmitir e com que objetivo? A ideia base é, evidentemente, mostrar como é a vida académica na FLUP e na UP e levá-los a aderir à mesma. Portanto, tornar interessante essa tal vida académica. Pronto, de que modo é que eu poderei transmitir o que pretendo? Dando um toque algo informal e minimamente engraçado, se calhar, ao texto. Pronto, que tipo de texto é que eu terei de escrever? Se calhar um texto de opinião ou um texto de tipo informativo. Então vamos ver. Plano guia, o tal plano que depois se converte imediatamente no texto. Introdução, apresentação de uma situação comum existente na vida académica. Sei lá, uma festa típica ou um encontro típico que pode acontecer. Descrever. É uma faculdade prestigiada. Descrever os serviços de gestão académica, o contacto com os estudantes de Erasmus, a carga de trabalho, a semana académica, a participação em associações, núcleos culturais e desportivos da Porto. E depois, conclusão. Vida académica rica e diversificada. É esta a conclusão do texto. Revisão. 2 tipos de revisão. Um primeiro tipo, ver as convenções gramaticais, ver se os sinais ortográficos estão todos certos, se há concordância de género, portanto, a coesão por concordância ao longo de todo o texto, tentar precisar o significado, portanto, organizar e hierarquizar as ideias, às vezes mudar a ordem, dizer, isto aqui fica melhor ali em cima, isto aqui fica melhor mais adiante. Pronto. Uma segunda revisão, normalmente mais para o fim, a ver se há vícios de oralidade, se há um ou outro sinal de pontuação que se possa mudar, alternativas para algumas palavras, portanto, isto é uma revisão mais leve, mais final. Pronto, e facilitar o acesso à informação por simplificação de determinadas expressões. Eu tenho aqui uma versão deste texto. Aqui, vida académica na FLUP. Eu vou ler, está legível, não está? Ficou um bocadinho pequenininho, mas está certo, está, das 200, 250 palavras, o tamanho está certo. Pronto, então, a introdução é sábado, Praça dos Leões. É ali mesmo, ao lado de um jardim de oliveiras, no centro da cidade, o ponto de encontro constante entre estudantes universitários. Todos eles têm algo em comum. Estiveram reticentes em tempos em estudar na UP e todos eles defendem agora, com gritos, garra e alma, as suas faculdades. Porque, apesar de tudo, estudar na UP é um sinal de orgulho. Estudar na FLUP também é isso. É ter o orgulho de pertencer a uma das mais prestigiadas faculdades do país. É pertencer a uma casa que preza pela qualidade e excelência. Tem uns erraditos, que eu vou agora fazer a revisão final a seguir. Pronto, já vamos ver quais são. Como é que eu ia? Pertencer, não, preza pela qualidade, falta-lhe ali um pronome. Preza pela qualidade e excelência. Estudar na FLUP passa por ter um ódio aos funcionários dos serviços de gestão académica e ter uma particular simpatia por todos os outros. Passa pelo contacto constante com estudantes do programa Erasmus e pelo tremer de cada vez que se fala uma terceira língua com eles. É meter as mãos à cabeça de cada vez que um professor torna obrigatória a leitura de um livro que nem sequer está presente no catálogo bibliográfico da faculdade. É ter aulas durante a semana académica, apesar de estar expresso de forma clara e objetiva no cigarra que as mesmas não serão lecionadas. É também a incontornável participação nas associações e nos diversos núcleos culturais e desportivos. Passa por dizer, bolas, já não tenho tempo para ir àquela conferência. A verdade é que a vida académica na FLUP é rica e diversificada. A vida académica da FLUP é, em poucas palavras, algo que se recomenda vivamente. Pronto. Passe. Pode haver neste texto qualquer coisa de menos agradável. A revisão, que já é a revisão final, só tocou em 3 coisas. É que não é o orgulho de pertencer, é ter orgulho em pertencer. Portanto, há corte desta estrutura substituída por outra estrutura. Ter orgulho em qualquer coisa. E depois também faltava ali um se, como eu disse, uma casa que se preza pela qualidade e excelência, mas faltava uma vírgula. Exato, está aqui. Estudar na FLUP, vírgula. Passa por ter um ódio aos funcionários, etc, etc. Que é um adjunto circunstancial, não é? Portanto, fica melhor ali com aquela vírgula.
Bom, então o que é que acham deste texto? Este ano não há este problema terrível das aulas na semana académica, porque não há semana académica. Devia ser a que começa agora. Às vezes é a 2ª de maio. Por acaso este ano eu acho que a conjuntura do primeiro domingo, mesmo no início do mês, faria com que fosse a primeira semana, mas muitas vezes é a 2ª semana de maio, em que não há aulas. Mas pelos vistos há. Está escrito em todo lado, não há aulas na semana académica, não se pode sumariar matéria, mas pelos vistos pode acontecer. Haver aulas já não me lembro há quantos anos é que não dou. Normalmente até uso sempre a semana académica para ir de Erasmus, para o outro lado qualquer, e portanto não tenho tentações nenhumas de dizer vamos dar aulas, estamos muito atrasados. Não tenho nenhuma tentação. Vou para o outro lado qualquer e não há problema nenhum. Mas pelos vistos acontece. Bom, e se ainda não tiveram nenhum embate com os funcionários da gestão académica, preparem-se, se calhar ainda vão ter um embate com os funcionários da gestão académica, todos os outros são maravilhosos. Portanto, ok, é uma hipótese. Agora pergunto eu sou capaz de pôr este texto, Rodrigues, o ensino da escrita como projeto interdisciplinar, e agora vou interromper e perguntar se há alguma dúvida e o que é que acham desta forma de organizar as fases do processo de escrita. Certo? Funciona. A questão é, será que nós fazemos isto? Cada vez menos fazemos isto. Há um texto que vimos logo no início do ano, a importância da comunicação escrita, que diz um bocadinho isso. Diz, nós vivemos agora num tempo do imediato, do online imediato, tudo em direto, e portanto é muito difícil a expressão escrita subsistir, porque ela não é assim. Certo? Em princípio é demorada. Em princípio pode levantar esta necessidade de preparar coisas. Agora, já deixei no ar a pergunta, quem quer fazer, grupos de 4 ou 5, uma apresentação oral, também quem é que quer fazer um texto sobre a poluição, o estafadíssimo tema. Havia uma alternativa, era a vida académica em ano de pandemia. A vida académica em ano de pandemia. Que é muito interessante porque seria um texto todo pautado pela negativa, não é? Pautado pela negativa. Ainda assim nem tanto. Eu sei que vocês são, portanto, do primeiro ano e só tiveram um semestre, mas os alunos que conhecemos melhor e que se conhecem melhor entre si, funcionam muito bem no Zoom. Muito bem. Parecem todos, resmungam uns com os outros pelo meio e, portanto, há coisas que funcionam, que vão funcionando. Pronto, é uma hipótese. A vida académica em ano de pandemia. Ou iniciar a vida universitária num ano de pandemia. Foi exatamente o que aconteceu, certo? Iniciar a vida académica num ano de pandemia. Quais são as limitações, quais são as vantagens? Há vantagens? No outro dia, um aluno do 3º ano disse, claro que há, sossegadinho, sempre em pijama, na aula, desligo quando quero, como e bebo, vou espreitar o e-mail, e ele considerava uma grande vantagem. Portanto, nem tudo são desvantagens. Vitor, não ouço. Diga. Está na hora, não está? Ai, meu Deus. Não pus. Não pus. Mas vou pôr. Acho que até nem pus também o PowerPoint das apresentações. Também não pus. Pois não. Mas deixem lá. Eu, quarta-feira, tive 12 horas de aulas. 12. Das 8h30 aqui até às 8h30 da noite, nos mestrados e doutoramentos. E quando cheguei ao fim estava literalmente anestesiada e não fiz nada. E tenho tido uma semana um bocadinho má.
a acabar 2 artigos, não se pode ser ao mesmo tempo. Isto é uma coisa, nunca se pode fazer 2 textos ao mesmo tempo. E eu andei a tentar. De manhã, meto neste, logo não dá. O texto escrito exige atenção. Então, se houver voluntários, em grupo, se calhar, por causa do brainstorming e de escolher o tema, para entrar na vida universitária em ano de pandemia, texto escrito, e as apresentações. Não chegamos a decidir tema, porque era para ser o trabalho. O tema de um trabalho que estejam a realizar. Pronto, eu fico à espera. Na próxima terça-feira falamos sobre isso, ok? E agora, vou encerrar. São 10 horas e eu tenho outra aula. E tenho que descer 2 andares para ir para a outra aula. Tchau aí em casa. Tchau, tchau. Bom fim de semana, obrigada. Bom fim de semana para Tchau, tchau. todos. Bom fim de semana. Mesmo que ainda não é